Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, A economia global e do Brasil. de segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube. Fala pessoal, bom dia. Meu nome é Igor Cadillac, economista aqui do PicPay, e sejam bem-vindos ao seu Diário Econômico. Hoje é quinta-feira, dia 15 de agosto de 2024. Os principais números do CPI, o Índice de Preços ao Consumidor, ficaram em linha com as expectativas em julho. Após ter recuado 0,1%, 3 das 8 categorias seguiram em deflação, mas o headline voltou a subir, aumentando 0,2%. O núcleo também teve esse mesmo número, em linha com o esperado. No entanto, é importante destacar que quando olhamos esses números com 2 dígitos, esse 0,2 está muito mais próximo de 0,15 do que de 0,25. Já em 12 meses, essas taxas apresentaram mais uma melhora na ponta, indo para 2,9% e 3,2% respectivamente. Qualitativamente, a composição se mostrou boa. Quando analisamos a média anualizada de 3 meses, o núcleo está rodando próximo dos 1,5%, e mais especificamente serviços próximos de 0,5%. Esses números poderiam ser ainda melhores se não fossem os preços dos aluguéis, que têm se mostrado bastante voláteis. Ou seja, as séries de inflação subjacente do CPI ainda estão superando a meta de 2%, mas têm diminuído. Ao usar a forte correlação entre essas séries e o PCI, que é a principal medida de inflação do Fed, as previsões sugerem que algumas medidas de inflação subjacente do PCI têm se aproximado de 2,5%, mas não todas. Dessa forma, é difícil dizer se esse progresso inflacionário é suficiente para agradar o Fed e justificar um corte de 50 pontos base. No entanto, não podemos esquecer que, atualmente, esse ritmo de cortes está bem mais relacionado à desaceleração do mercado de trabalho e dos gastos das famílias do que com a inflação. Só para lembrar, temos mais um payroll, que é o grande protagonista dessa decisão, o relatório de emprego, mas também temos outro CPI até a próxima reunião de setembro. Vamos ver. Juntando tudo isso, no fim do dia, os mercados acabaram aumentando a chance de um corte de 25 pontos base, que agora passou a ser o cenário mais provável. Os treasuries de curto prazo subiram, mas os de longo prazo caíram. Já as bolsas e o dólar tiveram sinais menos claros, ficando praticamente estáveis. No Brasil, o grande destaque foi em Brasília. Por 70 votos a 2, o Senado aprovou o projeto de renegociação das dívidas dos estados com a União. Agora, o texto vai à Câmara e precisa ser aprovado no Congresso. Se isso ocorrer, não afetará o resultado primário do governo, mas pode gerar um déficit no setor público. Portanto, vale acompanhar de perto. Já a análise e votação do texto do PL de desoneração da folha acabaram ficando para hoje, mas tivemos algumas pistas. O senador Jacques Wagner disse que a conta a se compensar é de 25 bilhões, bem mais do que o valor que tem circulado. Segundo ele, para alcançar isso, nem tudo vai agradar, citando a ideia de aumentar a tributação do juros sobre capital próprio como exemplo, mas que de qualquer forma, a soma das medidas vai chegar nesse valor. O pente fino do INSS e programas sociais aparentemente já foram incluídos. Indo agora para a reforma tributária, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que encaminhará um pedido ao Senado para a retirada da urgência dos PLs complementares, mas garantiu que não haverá prejuízos ao calendário de votação. Ele conversou com o provável relator no Senado, Eduardo Braga, que disse que a previsão é que a análise ocorra no fim de novembro ou no início de dezembro, e a votação ainda nesse ano. E para fechar, até que o Congresso crie regras que observem requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência, o ministro do STF, Flávio Dino, suspendeu todas as emendas impositivas de parlamentares ao orçamento da União. Movimentação não está faltando por lá. Na atividade, nosso comércio restrito recuou 1% em junho. Já o ampliado, que inclui veículos e construção, avançou 0,4%. Ambos os números vieram mais fracos que o esperado. De toda forma, o varejo é um setor que vinha de 5 altas seguidas e estava no recorde da série histórica. Esse recuo foi bem pontual e não altera o otimismo para o PIB do segundo trimestre e do ano. Os dados de alta frequência seguem vindo fortes. Nos mercados, o Ibovespa subiu pela 7ª vez seguida e fechou no maior patamar do ano. No entanto, o real acabou perdendo a sequência de valorização contra o dólar. Inclusive, ontem, nossa moeda ficou entre as piores entre os emergentes. Mas calma, no acumulado de agosto, nosso desempenho é o melhor. O que vimos ontem foi só um ajuste dos sinais duros do Banco Central. Ainda assim, fechamos em 5,47.
E para encerrar, os DIs fecharam bem próximos da estabilidade. Para hoje, a agenda é bem tranquila. Saem alguns dados de atividade nos Estados Unidos, mas o principal foco segue em Brasília. Bom dia, bons negócios e sorte sempre!